Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem em suas casas. Se precisar sair, use máscara. A recomendação é que fique em casa, tá? Hoje nós vamos falar sobre o carbono e cadeias carbônicas. O carbono, vocês estão vendo aqui uma imagem de um pássaro, né? O carbono ele é a base da vida. Todos os organismos vivos na Terra, eles têm o carbono em sua estrutura. Então nós não somos muito diferentes de um cachorro, de um gato, ou de qualquer outro ser vivo, né? Todos nós temos o carbono fazendo aí a base da vida, certo? O carbono é um elemento de número atômico 6, né? Como vocês estão vendo aqui em cima, e agora a gente vai dar continuidade. Então, como eu falei para vocês, tudo que temos de vida tem carbono, né? Seja lá um pássaro, ou um peixe, ou qualquer animal, planta, tem carbono na sua base. O carbono é importante não só para a vida, mas também para a indústria. Combustíveis como aqueles derivados de petróleo, tá, como a gasolina, o diesel, tem carbono. Biocombustíveis, nós temos outros materiais, plástico e diversos produtos contêm o átomo de carbono. As características do átomo de carbono e os postulados de Kekulé. Nós temos três postulados de Kekulé e eles coincidem aí com algumas características do carbono. Primeiro é sobre a tetravalência, né? O carbono ele é tetravalente. Tetra vem de 4. Ele possui então a possibilidade de fazer 4 ligações. Se você observar do lado esquerdo, nós temos aí o carbono da família 4A. Então, quando a gente aprende lá no primeiro ano tabela periódica, nós vemos que a família dos elementos representativos terá o número de elétrons de acordo com a família, esse número de elétrons da camada de valência. Então, aqui seria a distribuição para o carbono, e a ferramenta de pincel, beleza? Desfaz. O carbono tem número atômico 6. Então, quando faz a distribuição dele, a camada mais interna tem 2 elétrons, como vocês podem ver aqui, e a externa tem 4, totalizando aí 6 elétrons. Só que quem participa das ligações são os elétrons da camada de valência, ou seja, esses 4 elétrons do carbono. Então, para que o carbono adquira estabilidade, ele tem que compartilhar, né, 4 elétrons. E aí completar o octeto pela regra do octeto de 8 elétrons aí em torno do carbono. Né? Beleza. Aqui eu tenho fórmula eletrônica de Lewis. Percebam que nós vamos ter 8 elétrons, certo? Cadê isso? Sai pro céu. Volta. Aqui, ó, 8 elétrons, pode contar, os pontinhos aqui são elétrons, os pretinhos eu posso dizer que são do carbono, e os branquinhos eu posso dizer que são do hidrogênio. Então, compartilhamento de elétrons. Aí nós temos a outra estrutura, que é a fórmula estrutural ou a fórmula de Kekulé, justamente porque esse cara, esse cientista, ele trabalhou com o átomo de carbono e trabalhou com essas estruturas eletrônicas. O segundo postulado é que as 4 valências são iguais entre si. Nós percebemos aqui que são estruturas aparentemente diferentes, né, pela posição do cloro, mas diz respeito ao mesmo composto, que é esse CH3Cl, certo? Terceiro postulado, o carbono é capaz de formar encadeamento ou cadeias curtas ou longas e com várias disposições. Então, o carbono ele é bastante versátil. Ele pode estar se ligando com um ou dois outros átomos dele mesmo e formar cadeias pequenas ou grandes de diversas maneiras. No primeiro momento aqui eu posso observar uma cadeia que a gente vai ver, se chama de linear, uma cadeia ramificada,
Aqui o carbono ele não está ligado só com ele, eu percebo a presença do oxigênio aqui entre carbonos, aqui semelhante a isso, eu tenho nitrogênio e eu tenho o carbono ao lado. Agora percebam que em todas as situações o carbono vai estar fazendo 4 ligações. Então eu vou ter que estar contando só até 4. Esse primeiro carbono aqui, ó, vai pincel. Quantos tracinhos eu tenho? Né? Os tracinhos representam as ligações. Então, se nós observarmos aqui, nós vamos ter 4 ligações, 4 tracinhos. Já, volta, tira o pincel. Já nesse exemplo, nós vamos ter aqui esse carbono aqui, que está ligado com o nitrogênio, né? Esse daqui. Ele também está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Está fazendo 5 aqui, mas está errado, tá, gente? É para fazer só 4. Essa estrutura aqui está errada. Tem que fazer 4, certo? Então o carbono ele vai ser tetravalente, só relembrando, né? As valências são equivalentes, ou sejam iguais, e temos um encadeamento de carbonos. Pode ser cadeias pequenas ou cadeias grandes. Então são esses 3 postulados. Mais características do carbono, né? O carbono faz ligações múltiplas, ele pode fazer ligação dupla entre 2 átomos de carbono ou outros elementos também. Ele pode fazer uma ligação tripla entre 2 átomos de carbono ou com outro elemento químico, como a gente está vendo aqui pelos exemplos, né, com o nitrogênio, com ele mesmo, ligação tripla, com o oxigênio e com ele mesmo a ligação dupla. E aí do lado nós temos eletronicamente, onde estão sendo mostrados todos os elétrons. Lembrando que cada tracinho representa um par de elétrons, certo? Então se eu tenho 2 tracinhos, como no C, traço C, né, traço C, eu vou ter 2 pares de elétrons aí sendo compartilhados. O carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. Então nós temos aí, carbono pode ser ligado a metal ou a não metal, a elementos diversos. Normalmente os elementos que mais aparecem nos compostos orgânicos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos são chamados de organógenos, porque eles justamente apresentam-se mais nos compostos orgânicos. Mas nós podemos ter outros elementos também compostos orgânicos, né? Como enxofre, o fósforo, o flúor, o cloro, o iodo, o bromo, metais, né? Como ferro, magnésio. Por exemplo, a hemoglobina ela vai ter o ferro, e a hemoglobina é uma enzima, né, complexa, cadeias muito grandes de carbono, e nós vamos ter o ferro aí, que é um metal ligado de alguma forma na cadeia carbônica. Aqui é só para que a gente que a gente situe sobre a distribuição eletrônica, né, dos elementos representativos. Então, cada família diz dos elementos representativos diz o número de elétrons que nós temos. Então, o hidrogênio não faz parte de nenhuma família, né, mas ele está lá em cima do grupo 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Então, o elétron ele é mostrado aqui com um pontinho. Sabe, bicho? Ponto. Certo? 1 e 1. 2A. Percebam que tem 2 pontos. 3A, 3 pontos. 4A, 4 pontos. 5 pontos. 6 pontos. 7 pontos. E 8 pontos. Lembrando, né, que todos esses pontos aí, eles representam os elétrons de valência. Que são o que, professor? Que são os elétrons mais externos do elemento químico. Então, por exemplo, o nitrogênio está na família 5, ele tem 5 elétrons, então é representado por 5 pontinhos. E para adquirir estabilidade, nós temos que ter 8 elétrons.
Então, se a gente for observar aqui, volta, esses elementos, eles vão perder ou ganhar, não cabe ao caso a gente discutir isso agora, mas eles vão ter um número de elétrons na camada de valência. Então, o fósforo tem 5 elétrons. Para que ele se estabilize, ele tem que ganhar 3. Ou seja, ele pode fazer ou uma ligação tripla, ou então fazer 3 ligações simples, ou fazer uma dupla e uma simples. Certo? Beleza. Então, para que ele adquira a estabilidade, né, a regra do octeto, fique semelhante ao gás nobre. Ligação sigma e ligação pi. Nós temos aqui esse desenho bonitinho. Esse desenho bonitinho vai justamente representar a ligação sigma e a ligação pi. Uma ligação simples, ela vai ser dada, né, a partir da combinação de orbitais. Nós vimos no primeiro ano orbitais S, orbitais P, juntamente com distribuição eletrônica. E aqueles orbitais, eles se unem para formar a ligação química. Nós temos aqui a disposição de um orbital S ao lado esquerdo e um orbital P do lado direito. Vou só colocar aqui o pincel. Pronto. Aqui seria o orbital S, um orbital S, e aqui um orbital P. Então, quando eles estão no mesmo eixo, eles vão formar uma ligação chamada de sigma. Sigma é representado por esse pontinho aqui, ó. Esse símbolo, né? Esse símbolo é justamente chamado de sigma. A primeira ligação covalente entre dois átomos ocorre com orbitais no mesmo eixo, que é uma ligação sigma. As demais ligações ocorrem com orbitais paralelos e são chamados de ligações pi. Aqui, no mesmo eixo. Quem é que eu tenho no mesmo eixo? Esses dois orbitais. E em eixos paralelos, esse aqui, esses orbitais aqui. Aqui eu vou ter a ligação sigma no centro e a ligação pi aqui no centro. Perceba que só tem um orbital P aí sendo paralelo ao outro, né? Então nós temos a ligação dupla. Ela é formada por uma ligação π e uma ligação sigma. E uma ligação tripla ela vai ser uma ligação do tipo sigma e duas π, tá? Professor, isso aí está muito complicado. Isso aqui não está complicado, isso aqui é simples, né? A estrutura aqui é que é complexa. Mas, professor, eu vou ter que saber isso aí desse jeito? Não, a gente vai ter que ver só o esqueminha facilitado aqui, tá? Olha só, a ligação simples, ela vai ser 4 ligações sigmas. Ó. Simples, sigma. Todas as 4 aqui são sigma. Então, cada ligação ligação simples é uma ligação sigma. E cada ligação dupla, ela vai ter no seu eixo uma ligação sigma e uma ligação π. Observe esse carbono aqui, ele vai estar ligado com uma ligação dupla e duas simples. Beleza. Professor, e se eu tiver duas duplas? Se você tiver duas duplas, nós teremos... Volta. Nós teremos duas ligações π, ó. A pincel, duas ligações π e duas ligações sigma. Professor, e se for uma tripla? Nós teremos o seguinte: uma ligação π ao centro, aqui, ó. Isso faz. E duas ligações sigmas abaixo. Beleza? E mais uma ligação do outro lado. Aí é sempre assim: uma sigma e uma π. Beleza?
E nós temos par π e outro π. A hibridização do carbono. O carbono pode sofrer três tipos de hibridização: sp3, sp2 e sp. O que seria uma hibridização? Bem, um híbrido é uma mistura de alguma coisa. No caso aqui, a hibridização do carbono ou de qualquer outro elemento, mas a gente vai falar especificamente do carbono, é a mistura de orbitais, né? Basicamente, orbitais s e orbitais p. Eu não quero que vocês saibam fazer esses esquemas, eu quero apenas que vocês compreendam quando é que eu vou ter o tipo de hibridação em cada carbono. Está relacionado justamente com o tipo de ligação que o átomo de carbono pode fazer. Deixa eu ver o tempo aqui, eu vou falar só sobre hibridização e aí depois eu vou para a aula porque já está grande, depois a gente continua em outro vídeo. Beleza. O carbono ele tem distribuição eletrônica da seguinte maneira: 1s2, 2s2 e 2p2. Percebam que o somatório dos números em cima vai dar 6, que é justamente o número atômico do carbono. 6, certo? Então, aqui seriam os elétrons. 1s2, aqui 2s2 e aqui 2p2. Quantos elétrons de valência nós temos? Nós temos aqui um total de, 4 elétrons. Só que do jeito que está, o carbono ele seria impossibilitado de fazer as ligações. Então, o que acontece? Um dos elétrons do nível L, a gente está vendo aqui, ó, um desses dois, ele salta para esse orbital vazio e ele é chamado de, esse salto é chamado de estado ativado ou excitado, como a gente está vendo aqui na segunda parte da tela. Beleza. Depois de excitar esse elétron, aí é que a gente vai ter a combinação desses orbitais. E aí vamos ter as hibridizações. Quando um orbital s se junta com 3 orbitais p, nós teremos 4 orbitais híbridos. 4 orbitais chamados de híbridos misturados. Então, nós temos a hibridização sp3. Ou seja, aí eu tenho um orbital s e quantos orbitais p? 3. A forma geométrica do carbono nessa hibridização, ela é tetraédrica. É como a gente está vendo aqui ao lado, né, na estrutura do metano. Tetraédrica, o ângulo dessas valências, dessas ligações é 109,28 e nós temos aqui 4 ligações sigma, 4 ligações simples do tipo sigma, que a gente falou anteriormente. Beleza? Segunda hibridização. A segunda hibridização, nós vamos ter a mistura de um orbital s e 2 orbitais p. Por isso diz que a hibridização é do tipo sp2. Beleza? E aí nós vamos ter 3 orbitais hibridizados e um orbital p puro. Esse orbital p puro é que vai ser responsável aí pelaquela ligação sigma que a gente viu anteriormente. A forma geométrica desse carbono, do sp2, ela é trigonal plana, isso que a gente vê em geometria molecular. E o ângulo dessas valências, dessas ligações, são de 120 graus. Aqui nós vamos ter uma ligação π, uma ligação π e 3 ligações sigmas. A hibridização sp, dando continuidade, né, a hibridização sp, nós vamos ter a mistura apenas de um orbital s e um orbital p. Os outros orbitais eles são reservados para a ligação π. E aí nós vamos ter a forma geométrica linear, assim como está sendo mostrado aqui na molécula de HCN, né, o ângulo de 180 graus. Nós vamos ter uma ligação sigma e duas, aliás, desculpem,
Na ligação tripla, nós vamos ter... Volta, bicho. Na ligação tripla, nós vamos ter duas ligações π, né, por causa dos dois orbitais p puros, e uma ligação sigma. Mas nesse carbono aqui, a outra ligação, ela é uma ligação sigma. Beleza? Aqui no geral nós vamos ter o esquema. Como é que é o esquema, professor? Então, aqui nós temos o tipo de ligação na primeira coluna, os tipos de ligação que são sigmas ou π na segunda, né, a hibridização na terceira coluna e os ângulos aí das ligações e por fim as geometrias que são dos átomos de carbono, certo? Deixa eu ver o próximo slide. Aqui nós vamos ter algumas questões para a gente praticar. A fórmula estrutural, considere a fórmula estrutural, são feitas as seguintes afirmativas. O átomo de carbono 5 forma 4 ligações sigmas. Se você observar, esse carbono ele está fazendo 4 ligações simples. Então, quando é só ligação simples, serão todas ligações sigma, como a gente falou anteriormente. Então, é verdadeiro. 2. O átomo de carbono 3 faz 3 ligações sigma e uma ligação π. Observe que o carbono 3 ele está fazendo aí uma ligação dupla e duas simples, contabilizando 4 ligações para o carbono. Temos quantas ligações sigma? Nós temos 3, certo? 2 das simples e uma ligação sigma na dupla. E uma ligação π na dupla. Beleza. 3. O átomo de carbono 2 faz 3 ligações π e uma ligação sigma. Aqui é falso. Se você observar, a ligação tripla são duas ligações π e uma sigma. E a outra ligação simples é sigma. Então está incorreto. E a 4, o total de ligações π na estrutura é igual a 3. Isso é verdade. Vai ser duas ligações π desses dois átomos de carbono aqui, mais uma ligação π, caçamba, mais uma ligação π daqui dessa ligação dupla. Então, como item correto aqui, nós vamos ter o item C. O ácido metanóico, forma encontrado em algumas formigas, causador de uma irritação provocada pela picada desses insetos, tem a seguinte fórmula estrutural. Beleza, o átomo de carbono dessa molécula apresenta a hibridização. Aqui a gente vai ter sp2. Professor, como é que eu sei que é sp2? A hibridização sp2 vai ser uma ligação dupla e duas simples. E quantas ligações sigmas e π? Observe, né? A ligação dupla é uma π e uma sigma, e as outras ligações simples são ligações sigma. Beleza, eu vou encerrar aqui porque já está com bastante tempo, e aí depois a gente continua.